Fala galera, começando mais um vídeozão bolado e hoje o tema é interessante, hein? Madara Uchiha, o vilão mais apelão dos animes. Aqui não tá falando sobre ser o mais apelão de Naruto, até porque é. Aqui ele tá falando que é mais apelão de todos os animes, certo? Pode pôr Frieza, pode pôr Sukuna, Madara é mais apelão que todos, certo? Então tá, pelo menos é o que tá dito aqui no título. Esse videozão aqui, que inclusive eu já deixei o like, é do linkzinho, muito maneiro. Então sem mais enrolação, bora pra aquele bom e velho play. Salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje é dia de falar dele, o mais roubado que já apareceu no universo desse anime desde os seus primórdios. Eu acho que se tem uma coisa que a maioria das pessoas que gostam do mangá, anime, do universo de Naruto em si, gostam muito de comentar, sempre é sobre quando o criador da história começou a perder a mão na hora de fazer os níveis de poder. Para algumas pessoas foi na luta do Pain, lá no Naruto Shippuden, né, toda aquela coisa do modo Sennin, Rinnegan e tudo mais, mas para outras, diria eu inclusive a maioria delas, foi no arco da Grande Guerra Ninja de Naruto, a primeira aparição de Uchiha Madara. Ali começa a descaralhar. Você lembra pra vocês aqui, antes de começar o vídeo? Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes e lembrete aqui que a gente acabou de bater 100 mil inscritos. Pra todos aqueles que achavam que nosso canal nunca ia ficar grande, falando mal de Naruto toda semana. Pois é, tome essa, seu otário, ficamos. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a bater 200 Esse canal fala mal de Naruto demais, velho. mil inscritos mais pra frente, beleza? Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Hoje é dia de falar do Madara. Eu acho que o personagem de Madara, jovens, provavelmente deve ser considerado como um dos maiores foreshadows, se não, né, o maior foreshadow do universo de Naruto. Hoje muitas pessoas não pensam muito nisso, cara, mas o personagem dele foi em si previsto, cara, tipo 8, 10 anos antes do que ele apareceu dentro da história. Apesar de nós só termos visto ele pelas primeiras vezes lá no Naruto Shippuden, no arco da guerra em si, desde o primeiro arco lá do Naruto clássico, primeira luta do Naruto do Sasuke, já tínhamos uma pequena ideia dele por conta do Vale do Fim, onde naquela luta do Naruto do Sasuke, nós descobrimos, né, que teve uma batalha ali entre Hashirama, o ninja mais forte que já existiu, e o Uchiha Madara. E essa luta deles teria sido tão pica e grandiosa que acabou criando aquele vale. Eu lembro até hoje, inclusive, dos primeiros episódios que a gente teve do Naruto Shippuden, por exemplo, onde uns personagens muito fortes citavam de vez em quando o Madara, tipo a própria Kyuubi, por exemplo, né, que a primeira vez que ela aparece lá no primeiro episódio, ela faz uma comparação quando ela vê os olhos do Sasuke, falando que ele tem os mesmos olhos do temido Madara Uchiha. Eu acho que até é uma das, ou se não a primeira vez que ele é citado, pelo menos no Shippuden ali, né? No clássico eu não lembro se ele foi citado. Depois desse personagem mostrado pra gente por anos como parte da mitologia do universo de Naruto praticamente, quando ele foi apresentado, ele de fato não decepcionou. Madara é indiscutivelmente um dos personagens mais populares e amados da série até hoje, e a gente pode dizer que com certeza absoluta não é pouca bosta. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não gostem do Madara. Não, quem não gosta do Madara é maluco. Comenta aí se você não gosta do Madara. Por favor, comente. Apareça. É um personagem charmoso, carismático pra caramba, simples e muito bem feito. Ele é simplesmente a escolha perfeita pra poder fazer um vilão final da obra. Eu gosto muito do personagem do Madara porque o próprio conceito dele em si já tinha sido explicado há bastante tempo pelo próprio personagem do Itachi, por exemplo. Eu me lembro que tem alguns diálogos logo no começo da Guerra Ninja, onde o Itachi fala que uma pessoa que tenta fazer tudo sozinha, ela acaba ficando meio bitolada e maluca, fica solitária demais e acaba nunca confiando em ninguém. O Itachi fala sobre si mesmo, descrevendo que ele era um cara que tentava fazer tudo sozinho. E mais pra frente nós temos apresentado um personagem que muito mais do que ele, de verdade, fez tudo sozinho. O Madara foi apresentado no próprio flashback dele como sendo tipo uma criança que não conseguia mijar se tivesse alguém nas costas dele. Era uma forma muito simples de dizer que ele não confiava em ninguém. O próprio Susanoo do personagem mais pra frente, né, seria usado como uma representação disso. O cara tem duas partes da frente. Sendo assim, ele nunca dá as costas pra ninguém, ele não confia em ninguém. Os objetivos dele eram muito bem definidos, sendo que desde o início a gente começa a descobrir que ele era meio que a mente principal por trás de tudo. Ele teria manipulado o Obito, que manipulou a Akatsuki, que manipulou todo mundo. Ah, Link, mas e o Zetsu Negro? Fala baixo, Link. Ah, Link, mas e a Kaguya? Pra quê? Isso aí nem existe, tá? Delirando. Tô ligado que vocês estão inventando esses nomes aí. Isso daí não faz nem parte da história. Um vilão simples, do qual agora só restava, né, a Aliança Ninja tentar, coloca muito ênfase aí nesse tentar parar ele de algum jeito. Mas é claro, né, que nem só de pontos positivos vivem os personagens. Bom, eu acredito que se muitas pessoas sabem dos pontos negativos do personagem do Madara, acredito que o principal seja, né, principalmente que ele é praticamente o vilão final de Naruto. Vilão final de uma obra que talvez não tenha os seus níveis de poder tão bem trabalhados assim, e que talvez ele tenha ficado um pouquinho exagerado. Não, mas ele ficou exagerado porque ele buscou, né, essa parada, né? Ele juntou uma parte de poder externo. Ele fez o esquema lá com a célula do Hashirama pra poder ter um poder gigante suficiente pra ser poderoso o suficiente como vilão final da obra, tá ligado? Sei que muitas pessoas costumam dizer que o Madara é tipo o personagem principal que destruiu o nível de poder de Naruto, né? Que arregaçou o nível de poder e que quando ele chegou, o negócio começou a perder a mão. Não, eu acho que o Naruto é esse cara, mano. Bom, eu não acho nem necessariamente que isso seja verdade, pra poder ser bem sincero, nem que nenhum personagem tenha culpa disso. Eu acho que ninguém tem culpa em si, mas o Naruto. o sistema de Naruto meio que se destruiu sozinho. O Madara, pra ser bem sincero, eu acho que ele é um ponto final num trem que já tava desgovernado. Ele não é necessariamente super forte porque ele foi criado pra quebrar o nível de sistema de poder. Ele meio que precisava ser forte, porque na hora que ele chegou, já tava tudo meio regaçado mesmo. Pra poder explicar isso aí um pouquinho melhor, vamos voltar pra Naruto clássico pra gente falar um pouco sobre, vai. A primeira parte do anime de Naruto possuía de Essa skin do Sasuke aí é lendária, hein, mano? Papo reto. fato um universo com sistemas de poder bem variados, né, de forma geral, e tipos de luta muito diferentes. Nós tínhamos toda a questão de chakra, nós tínhamos toda a questão de Essa é bons tempos, hein, mano? Quando, tá ligado? Era só
ninjutsu básico, taijutsu tranquilo. Bons tempos essa época aí, hein? níveis de poder em si, essas coisas eram bem menos exageradas, digamos assim. Os personagens tinham formas de lutar muito diferentes que muitas vezes não eram nem baseadas 100% em força, como o Shikamaru, por exemplo, que a força do personagem não estava necessariamente derrotar outras pessoas, mas ele poderia paralisar elas com as suas sombras e usar isso pra criar estratégias. Ou o próprio personagem do Shino, por exemplo, que ele tinha insetos, ele tinha várias formas de combate meio diferentes, era um tipo de poder mais tímido, mas que era muito forte da sua própria forma e também eficaz. Tinha uma questão Usava estratégia muito bem, né? um pouco mais estratégica dos combates, né? Os sinais de mão que precisavam ser feitos antes dos jutsus, entre várias outras coisas. Mesmo que nós tivéssemos personagens com poderes oculares meio roubados, como o Neji do clã Hyuga ou o Sasuke do clã Uchiha, eles não eram exatamente invencíveis. Mas à medida que Papo reto, inclusive isso aí mostra, né, o Killer Bee acertando o Sasuke e conseguindo burlar a visão do Sharingan, né? Isso mostra que, de fato, dava pra vencer os caras. Pô, o Naruto vence o Neji, tá ligado? Lá nos exames Chunin. Então até aí o negócio tava nivelado ainda. a história foi avançando, os poderes foram ficando cada vez mais barulhentos, mais brilhantes, mais exagerados de forma geral. É claro, cara, que em toda a história shonen existe um limite máximo de power-ups que você pode dar pros seus protagonistas antes que eles estejam lutando destruindo montanhas com um combate simples. O Kishimoto até tentou manter a consistência por boa parte do Shippuden, dando power-ups muito absurdos pros seus personagens, mas colocando umas certas limitações no meio, tipo o Mangekyo Sharingan, por exemplo, que ele era muito forte e tinha técnicas únicas, mas ele gastava muita energia. O próprio Amaterasu, por exemplo, que se o maluco usasse demais, o cara só ficava cego do nada. Ou o próprio Susanoo, que a gente viu muitas vezes o Sasuke usando, mas o bagulho era tão forte que era até difícil dele conseguir invocar direito. Mas depois fazem o Mangekyo Eterno, que dá pra usar isso aí à torta e à direita. Existia um pouco de consistência e estratégia até que o Uchiha Madara tivesse chegado. E aí, de fato, eu vou ter que abrir mão de um ponto pra vocês, que eu vou dizer que o Madara tem uma característica que eu não gosto. Ele é aquele tipo de personagem que ele não tem uma especialidade. Olha só os bagulho, ó. Estamina 99, chakra 99, força 99, cabelo irado 99, piroca enorme. As ideias. Ele é bom em tudo. Sabe quando você vê uma história e você sabe que tem um protagonista, né? Um vilão que ele é, tipo, muito pica em alguma coisa? Tipo, se você for ver Jujutsu Kaisen, por exemplo, né? Os personagens têm todos os seus poderzinhos, as suas habilidades, basicamente. Enquanto que a habilidade do grande, maior vilão da história, que é o Sukuna, é a habilidade de cortar. Tipo, ele é bom em várias outras coisas, mas o poder principal dele é cortar. Você vai ver uma outra história, seja ela qual for, e você tem aquele personagem que ele é, tipo, muito bom com aquele poder específico dele que torna ele especial. O Madara não. Ele é bom em tudo. Quem que é o melhor ninja médico do arco da Guerra Ninja? É o Madara, mano. O cara simplesmente curou um cara que tava cortado na metade. Quem que é Mas o Naruto também, o Naruto curou o Maitogai, hein? A Tsunade cortada pela metade conseguiu salvar a vida dos outros Kages, enquanto salvava a própria vida, hein? Eu não acho que o Madara é o melhor ninja médico, não. o cara que mais tem poder de luta na guerra? É o Madara. Quem Melhor lutador é o é o cara que Madara. mais tem técnicas? É o Madara. Madara tem muita técnica. Melhor usuário de Rinnegan, de Sharingan, de Super Saiyajin, qualquer coisa que esse maluco tenta fazer ele consegue. O Madara tem a defesa perfeita, o ataque, a velocidade, o conhecimento dele é tão grande que parece que foi ele que escreveu o mangá. Até Não, isso é verdade. O conhecimento dele é brabo. Ele conseguir sair do Edo Tensei refazendo os selos do Edo Tensei de forma inversa é ser brabo demais, tá ligado? no momento que ele apareceu, cara, eu me lembro que na história não existia um único tipo de personagem que conseguia lutar contra 4, 5 ninjas de uma vez e ainda sair na melhor. O mais próximo que nós tínhamos disso era o personagem do Pen, e mesmo assim ele ainda tinha várias limitações. O Madara, Que tava com o Rinnegan do Madara. pra quê? Eu genuinamente não consigo discutir com ninguém a respeito da primeira cena do personagem, cara, tipo, porque não tem como discutir, é puro cinema. Como Não, isso aí é top. Tinha que ir no cinema mesmo. eu disse pra vocês, pra mim, o Madara, ele era um ponto final em um trem que já tava desgovernado. O personagem já aparecia sendo apresentado pra gente como, além dele ter a vasta gama de habilidades incríveis que ele tinha, ele era um Edo Tensei. Edo Tenseis, eles tinham chakra infinito e eram imortais. Então só isso já deixava ele ser muito forte. Fora isso, cara, a gente tem momentos na história onde ele, tipo, usa modo Senin, Mangekyo Sharingan, Susanoo, Amaterasu, clones físicos que usavam Susanoo. O Susanoo do maluco tinha pernas. Eu nunca vou conseguir entender por que o Susanoo dele tinha pernas. E o tenso E 4 braços, né? é que o criador da história vai dando mais poder pra ele. E o Susanoo do Madara faz selo de mão. Isso é zica. Ele conforme a história vai passando, cara. Tipo, ele não para só aí. Tem um momento da história onde ele revive, por exemplo, que era pra ser o momento onde ele ia ficar mais fraco, né? Eu ficar mais fraco nada, ele fica 1 milhão de vezes mais forte, pô. Até porque ele não ia ser mais imortal e com chakra infinito. Mas só que aí ele tá com 100% do poder, né? Quando ele tá no Edo Tensei, não é 100% do poder. Logo depois que ele revive, mano, para pra poder pensar. O que era a história de Naruto? Eram os personagens da Akatsuki que ficaram, tipo, anos e anos tentando juntar as bijus. O Madara simplesmente, depois dele reviver, sem olho, sem nada, ele vai pra cima das bijus e ele ganha em, tipo, sei lá, uns 2 capítulos. O Madara, ele era tão forte que quebrava a lógica da própria série. Ele usava Susanoo sem estar com um olho. Ele roubava o olho dos personagens como se ele estivesse arrancando um chiclete da mão de uma criança. E eu, jovens, pessoalmente acredito que o personagem não foi tão prejudicado só pelo quão bom ele era. E principalmente porque o Kishimoto botou um bode expiatório no final da história. Não, isso aí... Mas, tipo assim, o Madara é muito maneiro mesmo. E é da hora que, tipo assim...
A ressurreição dele é um reflexo de todos os poderes que ele obteve pra ficar mais forte do que ele já era. Porque no passado ele era muito forte com as técnicas do Clã Uchiha básica, né? Que era o estilo fogo muito maneiro, ele tinha um Susanoo maneiro, tá ligado? Só que aí ele controlou o Kurama com Genjutsu, lutou contra o Hashirama. Mas quando ele não supera o Hashirama, ele fala, beleza, eu vou me esconder e eu vou obter poder. E quando eu voltar 90 anos depois, 80, 70 anos depois, eu vou voltar com todos os poderes meus e mais um pouco. E todos os poderes da hora que eu vi na pista, tá ligado? Porque ele volta com Mokuton, ele volta com Modo Sábio, ele volta com Rinnegan, tá ligado? Então, tipo assim, cê é louco, Madara é top demais, tem jeito. Que acabou pegando todo o ódio que poderia ter ido pro Madara. Se a Kaguya não existisse, as pessoas odiariam bem mais o personagem do Madara por ter destruído os níveis do poder da série. E, pasmem, se o Madara fosse só um pouquinho mais fraco do que ele é, pra poder deixar os plots finais não tão exagerados como o Naruto e o Sasuke recebendo um poder de Deus do universo deles pra conseguirem derrotar o Madara, eu acredito que as pessoas teriam até aceitado um pouco mais fácil toda a história da Kaguya e dos alienígenas em si. Eles poderiam até ser um pouquinho mais bem aceitos, cara, mas eu juro que eu acho que parte deles não serem tão bem aceitos assim é a gente ter todo aquele desenvolvimento do Madara ser o cara, ele morrer traído pelo Não, essa morte do Madara foi meio tosca. personagem mais aleatório que ninguém esperava nada dele na história inteira, tá lá, Zetsu Negro. Porém, jovens, tendo dito isso, é impossível dizer que não. Se o Madara introduz a lenda da Kaguya na parada ali com paciência, ela ia ser muito mais bem aceita, isso é fato. Eu acho que o pessoal tem essa rejeição pela Kaguya pela forma que ela foi introduzida na história e o quão tarde ela foi introduzida na história, tá ligado? Meus pensamentos sobre o Madara são que ele realmente foi um dos grandes eventos que aconteceram a respeito de Naruto. Não tem como dizer que ele não tem um monte de cenas muito icônicas dentro dessa história. É impossível de dizer que não. Mas eu queria, inclusive, saber muito a respeito de vocês. O que vocês acham do Madara? Acham mesmo que, tipo, ele foi o ponto principal que destruiu os níveis de poder da série? Eu não acho. Esquece de colocar nos comentários, inclusive, Foi o vilão final. aí embaixo pra eu poder conversar com vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Maneiro demais, gostei do vídeo. Finalmente o canal aí do Linkzinho não falou mal de Naruto, né? Não falou mal da obra. Meio que deu uma levantada na moral da obra, maneiro. Curto muito Madara, Madara Overpower. Madara pra mim é um doce, não o melhor vilão de todos os animes. Então comenta aí embaixo o seu top 3 maiores vilões de todos os animes. E depois comenta o seu top 3 maiores vilões de todo o universo de Naruto. Ontem eu tava lá no Catum Podcast, a gente fez um tema de vilão, inclusive em breve vai estar na pista aí. E aí ficou, só podia ser 3 no topo, tá ligado? Só que ficou 4 personagens no topo, o Orochimaru, o Madara, o Obito e o Nagato. Inclusive eu dei vários bons argumentos pra justificar o porquê o Pain deveria ficar no topo, porque o Pain pra mim é um dos vilões que tem mais profundidade, é um dos vilões que tem uma ideologia mais encarnada, não é questão de vingança, não é questão pessoal, ele quer trazer a paz do jeito dele e pra ele é o herói da história dele, tá ligado? Então eu gosto muito do Pain e o Orochimaru também ficou nessa lista, né? Ficou os 4, Madara, Pain, Orochimaru e Obito. Aí só podia ficar 3 e teve que tirar 1. Tá ligado? E aí, depois de muita conversa, acabou saindo o Orochimaru pelo fato dele ter se redimido e hoje ser bonzinho, tá ligado? E não ter morrido assim como vilão. Embora o Madara também tenha se redimido, o Nagato também e o Obito também, mas pelo menos ele se redimiu na hora da morte. O Orochimaru se redimiu meio que antes de morrer, tá ligado? Então é o seguinte, comenta aí quem é o seu top 3 maiores vilões de todos os animes, pode colocar todos. E comenta aí também quem é o seu top 3 maiores vilões de Naruto. Pra mim é o Madara, o Nagato e o Pain. A Kaguya fica em 15º. E depois eu escolho 14 personagens pra ficar na frente dela, tá bom? Valeu se você gostou, certo? Já deixei aqui o like no vídeo do amigo. Comenta aí as paradinhas. Tamo junto. Até a próxima e fui!